Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais. Também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, franqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Os emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os anaquins. E os moabitas lhe chamavam emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si. E habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhe chamavam zanzumins. O povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftó, destruíram os aveus, que habitavam em vilas até Gaza,
e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedomete a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixai-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixai-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo para lhes ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada um destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isso o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Amém. Meus irmãos, na nossa jornada para a pátria celestial, há uma certeza que precisamos brindar o nosso coração. Nunca, jamais estaremos sozinhos. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. O deserto da vida pode ser árido, as batalhas podem ser intensas e o caminho pode parecer longo, mas o Senhor empenhou a sua palavra em nosso favor. Não estamos sozinhos. Ele não nos assiste de longe, ele caminha à nossa frente. O Senhor está quebrando as barreiras, abrindo os caminhos, nos guiando com sabedoria e operando tudo o que é necessário, desde a disciplina que nos molda até a provisão que nos sustenta, para garantir que cheguemos ao destino e recebamos a recompensa eterna. Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus e a herança está guardada para nós. E nós vamos receber: vinde benditos do meu Pai. Nesta passagem, o Senhor abre as cortinas da história de Israel para nos dar uma lição. Nós aprenderemos de forma prática como o Senhor nos conduz. Preparemos o coração, porque a mesma nuvem e a mesma presença divina que guiava aquela geração está presente para nos conduzir rumo à vida eterna.
Deus que estava lá está aqui agora. Então, a primeira lição que eu gostaria de chamar a atenção dessa passagem, que é aplicada a nós, é que na condução divina estamos sujeitos à sua disciplina. Vamos ler o 14 e 15. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haveres consumido. Se você lembrar, nesse deserto, a punição foi coletiva. Todo o povo participou dessa 40 anos no deserto. Quando você vai para o tempo de Esdras, antes de Esdras, o povo foi para o cativeiro 70 anos por causa da desobediência. E quando você vai para o tempo de Jesus, no ano 70, porque eles rejeitaram Jesus, eles tiveram o maior exílio, maior disciplina possível. Eles foram expulsos da terra no ano 70 e só em 1945 eles retornaram para a terra. Mas ainda voltando ao deserto, Miriam foi disciplinada, Moisés foi disciplinado, os 2 filhos de Arão foram disciplinados, Arão e Abirão e outros também foram disciplinados. Quer dizer, a gente vai perceber que o nosso Deus está no nosso meio e ele nos disciplina quando nós estamos errados aos seus olhos. A caminhada com Deus não é feita apenas de promessas, mas também de disciplina. Quando o povo de Israel escolheu a desobediência, o Senhor aplicou uma disciplina que durou 4 décadas. Os homens de 20 anos para cima duvidaram da promessa de Deus, 600 mil homens, e Deus então deu a punição. Vocês vão vagar pelo deserto durante 40 anos porque vocês me desobedeceram. Quando o povo de Israel escolheu a desobediência, o Senhor aplicou a disciplina. O texto de Deuteronômio nos mostra a realidade desse processo. Depois viramos-nos e seguimos para o deserto o caminho do Mar Vermelho, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Aí o versículo 1. A desobediência nos faz andar em círculos. O que deveria ser uma linha reta para a terra prometida transformou-se em anos rodeando a mesma montanha. Que coisa, né? Mesmo corrigindo o seu povo, Deus não o abandonou. Porque o versículo 7 que aqui diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. A disciplina divina é severa, mas nunca deixa de ser provedora. Ele sustenta enquanto trata o nosso caráter. Quer dizer, não é uma disciplina plena, porque se fosse plena, ele teria nos abandonado. A disciplina de Deus cumpre o seu propósito. Versículo 13 e 15 diz, olha, levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu. Também foi contra eles a mão do Senhor. Aquela geração de 20 anos para cima dos homens que murmurou e duvidou, precisou ficar pelo caminho para que uma nova liderança purificada e obediente pudesse finalmente herdar a promessa. Lembremos o texto sagrado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. A disciplina de Deus não visa a nossa destruição, mas a nossa santificação. Passar pelo deserto pode, como consequência, é consequência das nossas escolhas. O salário do pecado é a morte. Quando escolhemos o caminho da rebeldia, acionamos a disciplina de Deus. Todo mundo que já apanhou quando criança sabe, a vara só vem quando há desobediência. A desobediência atrai as consequências divinas nesta vida, afetando tanto a nossa jornada terrena como o nosso galardão. Moisés não entra na terra. Ele perdeu essa bênção maravilhosa de entrar na terra. Mas também o apóstolo Paulo chega a afirmar que o alicerce é Cristo. E olha como cada um coloca o seu fundamento, sobre o fundamento alguma coisa, palha, feno. Então, o galardão pode ser aumentado ou pode ser diminuído de acordo com o nosso procedimento aqui na terra. Versículo 7 diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Deus sabe do nosso estado. Deus havia abençoado as obras das mãos do povo, mas a desobediência os empurrou para o grande deserto. Muitas vezes, a correção de Deus se manifesta na suspensão temporária das bênçãos terrenas. Sim, porque uma porta se fecha para nós? A porta se fecha para nós do campo material, porque nós estamos desobedecendo a Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Onde deveria haver pastos verdejantes, passa a haver deserto. Não porque Deus deixou de amar, mas porque o povo deixou de obedecer. Porque minha vida está difícil. Pode ser por causa da desobediência. Versículo 14 e 15. Foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir. Lembra no Novo Testamento um paralítico que tinha quantos anos ali naquela situação? 38 anos. Quando ele é curado, o Senhor, o que é que diz a ele? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqueles homens de guerra deveriam ter conquistado a terra prometida, mas morreram sem ver o cumprimento da promessa. A desobediência rouba o nosso futuro e nos priva de desfrutar das promessas de Deus que tinha reservada para nós. Era para Moisés entrar na terra, mas não entrou, por causa da desobediência dele. O texto é categórico ao dizer que a mão do Senhor foi contra eles. A resistência divina consome o tempo, a energia e o vigor daqueles que insistem em andar em rebeldia. Foram consumindo o tempo, por causa da desobediência ali 40 anos. A desobediência atrasa o relógio de nossa vida. O que poderia ter sido resolvido em poucas semanas levou 38 anos de desgaste. Já pensou? Em linha reta, chegava em uma semana. Mas Deus não vai chegar uma semana, não. Vai ficar 38 aí atrasando, sendo reprovado até que eu possa deixar você ir. Deus é contra a rebeldia. Ele expulsou nossos pais do jardim. Se for necessário, ele tratará conosco no deserto, até que o orgulho e a carne sejam consumidas. Embora
a correção do Senhor seja firme, ela nunca é destrutiva para conosco. O texto bíblico nos revela duas verdades de profundo consolo sobre como Deus gerencia o tempo do deserto do seu povo. Diz no versículo 7 que esteve contigo. Segundo, coisa nenhuma te faltou, mesmo na disciplina, mesmo no deserto. Mesmo debaixo do peso da disciplina, o povo de Israel não foi abandonado à própria sorte. A graça comum, manifestada no sustento diário. O deserto era árido, mas o maná caiu, a água brotou da rocha e as roupas e as sandálias não se desgastaram. Glória a Deus. Deus supre as necessidades básicas, mesmo daqueles que estão sendo corrigidos. É por isso que a gente fica maravilhado diante dos homens deste mundo, como é que eles têm o que têm? Porque Deus, ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. A graça especial, manifestada na sua presença contínua. O texto diz: o Senhor teu Deus esteve contigo. A nuvem de dia e o fogo de noite não se retiraram durante 40 anos. A disciplina de Deus visa restaurar o relacionamento. Por isso, ele permanece perto enquanto trata o nosso coração. Louvado seja o Senhor que não nos abandona. O período de provação não durou um dia a mais e nem um dia a menos do que o necessário. Versículo 14 diz: o tempo em que caminhamos foram 38 anos. O tempo da disciplina é estabelecido soberanamente por Deus, baseado no seu propósito pedagógico e santo. O deserto tem um início determinado, Cádiz Barneia, e um fim estabelecido, o Ribeiro de Zered. Deus sabe exatamente de quanto tempo a nossa estrutura precisa para ser trabalhada. Nossa sua dos pais, às vezes não é correto, mas Deus sabe o quanto deve durar cada disciplina. Ele não cede ao nosso imediatismo, mas também não estende o sofrimento além do limite do seu plano perfeito. A disciplina de Deus é instrutiva, é pedagógica. Ela não nos corrige para nos destruir, mas para nos consertar. No deserto da correção, nós podemos até experimentar a escassez do supérfluo, mas nunca experimentaremos a falta do essencial. Estamos vivos, estamos respirando, estamos vestindo, estamos comendo. O nosso deserto tem um propósito e ele também tem uma data para terminar. Aquele que começou vai terminar a sua boa obra. Deus não nos pune por um erro isolado ou por um momento de fraqueza impensada. A disciplina severa do deserto veio somente após uma longa sucessão de rebeldias e endurecimento de coração. O texto de Números 14 diz o seguinte, 22. Tendo visto a minha glória, o Senhor falando, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Israel não errou por ignorância. Eles viram o mar se abrir, as pragas do Egito, a glória de Deus no Sinai. Quanto maior o milagre testemunhado, maior é a responsabilidade da desobediência. Por isso que há graus de disciplina. Se eu, como pastor, eu vou receber uma disciplina maior por ser pastor. Cada um vai receber segundo a sua proporção. O número 10 aqui aponta para uma totalidade de chances. Significa que Deus deu inúmeras oportunidades para o arrependimento.
A disciplina pesada só chega quando a teimosia se torna um padrão de vida e o povo escolhe repetidamente fechar os ouvidos à voz do Senhor. Deus não define a desobediência crônica deles apenas como fraqueza, mas como desprezo. O versículo 23, parte do versículo 23 diz aí: nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quando preferimos o murmúrio à fé, estamos dizendo que o Egito é melhor do que a promessa e que o cuidado de Deus não é suficiente. O desprezo contínuo fecha a porta para o desfrute da herança. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdos os seus ouvidos, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aquela geração não perdeu a salvação, mas perdeu o privilégio de viver o cumprimento físico da promessa de Deus na terra de Canaã. Deus é tardio em irar-se e grande em benignidade, mas ele não estende a sua paciência para brindar nossa rebeldia. O rebelde vai ser disciplinado. A disciplina rigorosa nasce onde morre o arrependimento. Não se arrependeu, vem a disciplina. Não brinquemos com a tolerância de Deus. Cada aviso rejeitado é um passo a mais em direção ao deserto. Deus não nos surpreende com o deserto. Ele nos avisa antes de agir. No texto de 2 Reis 17, revela o método do Senhor. A disciplina sempre se inicia com a demonstração verbal e escrita. O sofrimento só se torna necessário quando a palavra é ignorada. Veja aí versículo 13 comigo. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos. Deus sempre nos chama a atenção antes de nos enviar para o deserto. Antes de enviar o cativeiro ou a escassez, Deus envia os seus mensageiros. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A pregação, o confronto bíblico, a exortação pastoral são manifestações do amor protetor de Deus, nos dando a chance de mudar de rota sem precisarmos sofrer o dano. Ouvi e a vossa alma viverá. O apelo de Deus é sempre de voltai-vos, arrependei-vos. Foi assim que ele disse à igreja que faltava o primeiro amor. Arrependei-vos. Ele não quer apenas a nossa punição. Ele deseja o nosso arrependimento e o resgate da obediência aos seus mandamentos. Um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Versículo 14 diz comigo: porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, que não creram no Senhor seu Deus. O texto diz que eles não deram ouvidos. O primeiro sinal de que alguém está caminhando para uma disciplina severa é a incapacidade de ouvir conselhos e confrontos bíblicos. A expressão dura cerviz refere-se ao animal que endurece o pescoço e se recusa a ser guiado pelo seu dono. Quando rejeitamos a demonstração, nos tornamos rígidos, orgulhosos e obstinados em nossos próprios erros. Lembra? Quando criança, o pai não faça e a gente, vou fazer mesmo, vou fazer. Endureceu o coração. O versículo expõe a verdadeira causa da obstinação. Não creram no Senhor. No fundo, quando desobedecemos a palavra, estamos duvidando da fidelidade, da justiça e do caráter de Deus.
Se a palavra falada não produz arrependimento, Deus usa a dor como ferramenta. Se não ouve o conselho do pai e da mãe, vai ver o cinturão, né? Se o homem não ouve a voz dos profetas, ele terá que ouvir o som do deserto. Deus mudará os seus métodos, mas não abrirá mão de salvar nossa alma e nos trazer de volta à sensatez. Foi assim que ele fez com o rei Manassés, que não ouviu a sua voz. Levou ele para o cativeiro. Na prisão é que ele lembrou do Senhor. Para o mundo, a correção é vista como punição ou humilhação. Para nós, ela é uma das maiores marcas da graça. Sim, quando o pai bate, é graça. O texto de Hebreus 12 vira a nossa perspectiva de cabeça para baixo ao revelar que o deserto e o confronto são, na verdade, selos de legitimidade espiritual. Veja o versículo 6 e 7 de Hebreus 12. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Pois que filho há que o pai não corrige? A correção, então, é fruto do amor de Deus. Deus corrige porque está irado e porque não desistiu de nós. Ele corrige porque nos ama demais, para não nos deixar entregues ao erro. A ausência de correção é que deveria nos assustar. Estou errado e nada de mal me acontece, estou prosperando, a vida está boa. Isso é ruim, muito ruim. Um pai na terra não corrige o filho do vizinho que está fazendo bagunça na rua. Ele corrige o seu próprio filho, porque ele tem responsabilidade. Quando a mão de Deus pesa sobre nós, é o sinal de que ele nos assume publicamente como seus filhos legítimos. Coisa boa. Apanhar, glória a Deus que estamos apanhando. O versículo 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. O pior estado em que podemos estar é pecando e prosperando, errando e não sendo confrontado. A falta de disciplina aponta para uma terrível realidade: a ausência de paternidade divina. Se somos bastardos, não temos o direito à herança nem ao cuidado do pai. Se Deus nos deixa caminhar no erro sem nos incomodar, significa que fomos deixados à nossa própria sorte. Deus entregou os homens ao desejo do seu coração. A disciplina dói, mas nos garante que pertencemos à família de Deus. Deus nunca disciplina para destruir, mas sempre para restaurar. A intenção do Pai, ao aplicar o cajado, não é nos afastar do altar, mas nos trazer de volta para perto do seu coração. A disciplina quebra a nossa autossuficiência e nos devolve a sensatez. Mais adiante, o próprio texto de Hebreus diz que a correção, depois de consumada, produz um fruto pacífico de justiça. Deus nos poda hoje para que possamos dar mais frutos amanhã. Glória a Deus. Se nos sentimos o peso da disciplina do Senhor em nossa vida, não nos desesperemos e não rejeitemos o tratamento. Curvemos a cabeça, peçamos perdão e agradeçamos a Deus. Essa dor que sentimos não é o fim da nossa história, é o abraço de um pai amoroso que se recusa a nos perder para o mundo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Segundo lugar,
na condução divina, é-nos revelada a supremacia de Deus sobre as nações. Vamos ler? Então, o Senhor me falou, dizendo: Tende já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Na caminhada com Deus, não apenas molda o nosso caráter por meio da disciplina, mas também abre os nossos olhos para a grandeza do seu reino. No deserto, Israel aprendeu que o Senhor não era apenas uma divindade tribal ou local, mas o soberano absoluto da terra. Deus não é de um território, Deus é dono da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus é quem decide quando um ciclo de deserto termina e para onde o seu povo deve marchar. Versículos 12 e 4. Então o Senhor me falou, dizendo: Tende já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, ordena ao povo. O comando, virai-vos para o norte, mostra que os passos da igreja estão desenhados na agenda soberana do Criador. Ao mandar o povo passar pelos limites de outras nações, Deus demonstra que o mapa mundi está debaixo do seu comando. Ele abre os caminhos onde quer e fecha onde bem entende. Versículo 4 e 5. Os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Aqui nos é revelado um mistério profundo sobre a graça comum e a supremacia de Deus. Os descendentes de Esaú, os edomitas, não tinham uma aliança com Deus e não serviam. No entanto, o texto afirma categoricamente: a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Quem deu a Esaú? Deus. Deus abençoou aquela nação com um território estável. Você precisa entender, se o seu vizinho ímpio prospera, é Deus com ele. Deus abençoou o trabalho de suas mãos. Ele não confisca a terra de Edom para dar a Israel. Versículo 4 e 8 diz: E eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos. Israel não precisou erguer uma única espada para intimidar os filhos de Esaú. O próprio Senhor colocou o temor deles no coração daquela nação. Quando Deus está conduzindo, ele faz com que o mundo respeite a sua igreja. É Deus que abre os corações, é Deus que fecha a porta, é Deus que abre a porta. Inimigo está com medo, a ordem de Deus foi: guardai-vos bem, não vos entremetais com eles. O povo de Deus precisou aprender a respeitar os limites estabelecidos pelo Senhor. Eles deveriam contornar o território sem causar destruição, entendendo que nem tudo que está ao nosso caminho é para ser conquistado. Há territórios que Deus reservou para outros. Então, se esquece e fica: essa casa é minha, estou aqui, estou decretando, essa casa é minha, esse carro é meu. Não é assim que funciona, não, meu bem. Você só vai ter se Deus quiser. Não adianta pedir o carro do outro, não cobiçarás a mulher do próximo, o território do próximo. Nós servimos a um Deus que governa os bastidores da história. Ele move reis,
estabelece fronteiras e abençoa quem Ele quer de forma que quer. Olhar para a supremacia de Deus nos traz o descanso de saber que nada escapa a seus olhos, nem a nossa caminhada, nem as fronteiras que nos cercam. Se Ele prometeu a nossa herança, ela virá no tempo certo, sem que nós precisemos tomar ou cobiçar aquilo que Ele deu a outros. Deus prometeu, você vai receber. Aquela casa vai ser sua, aquele emprego será seu, ninguém vai poder tomar. Dando sequência à revelação da soberania de Deus, ela estende o mesmo princípio aplicado a Esaú, agora os moabitas. Israel é confrontado com a realidade de que o Senhor governa as fronteiras, as guerras e as posses dos povos que sequer o adoravam. Versículo 9 comigo. Então o Senhor me diz: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Embora tivesse se distanciado do Deus verdadeiro e mergulhado na idolatria, adorando os deuses falsos como Quemos, Deus não esqueceu a linhagem histórica daquela família. Deus afirma categoricamente: eu dei em possessão aos filhos de Ló. Ele deu um povo idólatra, e disse: eu vou dar essa terra para eles. Isso nos ensina que a soberania de Deus se manifesta na distribuição das bênçãos terrenas por motivos que pertencem apenas aos seus decretos. Israel tinha poder militar para esmagar Moabe, mas o Senhor colocou um limite claro. A força do povo de Deus deve parar onde a soberania do decreto de Deus começa. Não vamos tomar nada que o Senhor não nos mandou tomar. Só vamos tomar aquilo que o Senhor determinou. Versículo 10 e 12 diz: os emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os ananquins. Os moabitas lhe chamavam emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram. O texto bíblico abre um parêntese histórico fascinante para dar uma lição de teologia prática a Israel. Lembra que na primeira investida, quando eles foram para a terra, não quiseram entrar por causa dos gigantes? Mas esses povos aqui conquistaram com gigantes. Gigantes caem diante do decreto de Deus. Deus disse: vou derrubar os gigantes de Seir, vou derrubar os gigantes de Ar, vou derrubar e vou dar aos amonitas. E deu, ia dar seu povo, e o povo do Senhor não acreditou. Deu medo dos gigantes. A região de Moabe e de Seir eram habitada por povos gigantescos e aterrorizantes: os emins, os ananquins e os oreus. Para o olho humano, era impossível que Moabe ou os filhos de Esaú vencessem esses gigantes. Se os moabitas e edomitas conseguiram expulsar esses gigantes e tomar a terra, não foi por mérito, força ou santidade deles, mas porque o Senhor do universo determinou que assim seria. Pronto, acabou. Deus usa quem Ele quer para cumprir seus planos na história humana. Ele falou com Balaão através de uma mula. Nosso Deus fala com quem quer, da maneira que quer. Deus faz uma comparação direta. Ele mostra a Israel: olhem para trás. Se eu dei terras e expulsei gigantes para os povos que nem me adoraram, Esaú e Moabe, imagine o que farei por vocês, que são a minha herança e o meu povo da aliança. Se Deus abençoa o ímpio, imagine o que Ele fará conosco, irmão. Nós estamos debaixo dessa proteção divina maravilhosa. A arqueologia histórica que Deus apresenta no deserto serve para quebrar o medo do povo. Se o Senhor governa o destino das nações, a vitória de Israel sobre os inimigos de Canaã
já estava matematicamente decretada no trono dos céus. Eles iriam derrotar as 7 nações que lá habitavam. O mundo pode achar que a história é movida por exércitos, tratados políticos ou forças econômicas, mas a Bíblia nos garante que as rédeas do planeta estão nas mãos de Deus. Não é os Estados Unidos, não é a China, não há nenhuma nação, é Deus movendo o tabuleiro mundial, tomando e derrubando quem Ele deseja para a glória dEle. Ele abate gigantes para que Ele abate gigantes para quem Ele quer. Estabelece reinos segundo a sua vontade. Não tenhamos medo dos gigantes que se levantam nos dias atuais. O Deus a quem servimos governa os bastidores do mundo, e a palavra que Ele prometeu para nós não pode ser revogada por nenhuma força terrena. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não lhe fosse concedido. Foi assim que Jesus respondeu a Pilatos. Para consolidar de uma vez por todas a lição sobre a sua soberania global, Deus apresenta a Israel uma terceira nação, os Amonitas. Assim como Moabe, os Amonitas eram descendentes de Ló e não serviam ao Deus verdadeiro. Ainda assim, as fronteiras da sua herança terrena estavam blindadas pelo decreto do Senhor. Versículo 19. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com ele não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Mais uma vez, Deus lembra a Israel a origem daquele povo através de Ló. A aliança histórica de Deus com a aliança familiar de Abraão e seus parentes estendiam benefícios terrenos até mesmo sobre os amonitas idólatras. Deus não esqueceu. Lembra que esses 2 meninos nasceram, as filhas de Ló embriagaram o pai e nasceram esses meninos, mas mesmo assim Deus está os abençoando. Israel estava em marcha, fortalecido e pronto para a guerra. No entanto, Deus coloca um freio em seu exército. Não os molestes. Isso nos ensina que o povo de Deus não faz o que quer, nem quando quer. O nosso avanço deve ser totalmente balizado pelas demarcações que o Senhor estabelece. Versículo 20 e 21, comigo. Também esta é considerada a terra dos Refaíns, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos Amonitas, e este, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. O texto bíblico revela um detalhe de bastidores extraordinário. Quem venceu os gigantes foi o Senhor. O Senhor que venceu os gigantes. Os amonitas enfrentaram os anzumins, que eram gigantes aterrorizantes, altos como os anaquins. Para a história secular, os amonitas foram um povo valente que conquistou seu espaço pela força das armas, mas a Bíblia revela os bastidores espirituais. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Deus removeu os gigantes do caminho de um povo que não o adorava, simplesmente para cumprir seu plano soberano de distribuição das terras na face da terra. Assim como fez com os filhos de Esaú, também os caftorins que saíram de Capitó, são os filisteus, destruíram os aveus e habitaram no lugar deles. O texto cita os filhos de Esaú, os oreus, os caftores, os filisteus e os aveus. Deus apresenta um panorama de migrações e guerras de nações distantes. Reis sobem, reinos caem, tribos são despossuídas e outras são estabelecidas. Toda essa movimentação geopolítica antiga não foi fruto do acaso, da sorte ou da evolução social. Foi orquestrada pelo Senhor do Universo. Gente, Deus está governando o Brasil. Eu sei que tem um bocado de bandido aí fazendo e acontecendo, mas Deus reina sobre o Brasil. E Ele vai fazer o que for necessário
para nos disciplinar, nos corrigir para a sua glória e seu louvor. Deus abençoa quem quer e cumpre os seus decretos. Se Deus manifesta tamanha fidelidade e poder em favor de povos que não servem, como Edom, Moabe e Amon, imagine o nível de empenho, zelo e proteção que ele tem guardado para nós, que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Israel estava prestes a entrar em Canaã, uma terra cheia de cidades fortificadas e gigantes. Ao mostrar que ele mesmo já havia limpado o território para outras nações, Deus estava dizendo: se eu destruir os gigantes para os amonitas, por que vocês acham que os gigantes de Canaã subsistirão diante de vós? Os impérios deste mundo, as crises econômicas, as decisões políticas, as ameaças que nos cercam, não têm a palavra final. Quem dita o início e o fim de cada império é o Senhor. O mesmo Deus que abriu espaço na história para Amon já decretou e preparou espaço da nossa vitória. Marchemos com obediência, respeitemos o decreto do Pai e vejamos os gigantes caírem diante de nós. Ele derrama dádivas terrenas sobre a humanidade, independentemente de haver um relacionamento de salvação com ele. O apóstolo Paulo, em Listra, expõe essa realidade. Diz assim: o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Por séculos, Deus permitiu que as nações gentílicas seguissem suas próprias culturas, filosofias e religiões falsas. Ele não extinguiu a humanidade por causa da idolatria. Ao contrário, sustentou a existência dos povos que lhe viraram as costas. Deus permitiu que andassem nos seus caminhos, mas nunca perdeu o controle de onde esses caminhos terminariam. Versículo 17 diz: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Louvado seja o Senhor. Deus não deixou a humanidade no escuro. Cada gota de chuva que cai na plantação de um homem ímpio, cada colheita farta na terra de quem não ora e cada estação de ano que funciona perfeitamente são cartas do amor e testemunhos vivos da existência e da bondade do Criador. A terra está cheia da bondade do Senhor. Deus faz o bem de forma indiscriminada na esfera terrena. O sol nasce para justos e injustos. O sucesso financeiro, a saúde física, o talento natural são dádivas que Deus concede aos homens nesta vida, mesmo aqueles que nunca entraram em uma igreja, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus sente prazer em ver a sua criação, tendo as necessidades supridas. Ele enche o coração dos seres humanos de fartura, de alegria terrena, porque a sua natureza é essencialmente boa e dadivosa. Muitas pessoas acreditam que por terem uma vida farta e alegres na terra estão em paz com Deus. No entanto, o texto mostra que essas dádivas são apenas a providência física do Criador e não o selo da salvação. A conta bancária não diz que nós estamos salvos. As bênçãos desta vida são dadas a todos. As bênçãos da vida eterna são exclusivas dos que se relacionam com o Pai por meio de Cristo Jesus. Não tenha inveja dos que não servem a Deus. Às vezes olhamos para o mundo e vemos pessoas que não oram, prosperando e sorrindo. Não nos escandalizemos. Isto é apenas Deus sendo fiel à sua graça comum, enchendo a vinda dele de chuvas e estações frutíferas. Em Romanos 2, a bondade de Deus visa guiar o homem ao arrependimento. Deus abençoa o ímpio com sustento para que ele olhe para os céus e diga: quem me deu isso foi o Senhor, eu preciso dele. Se Deus cuida tanto
com tanto zelo e fartura daqueles que andam em seus próprios caminhos pecaminosos, imagine o nível de favor, de herança e de graça especial, salvação comum, Espírito Santo, que está reservado para nós que escolhemos andar no caminho do Senhor. Se por um lado, Deus derrama generosamente suas dádivas sobre todos os homens, como vimos a chuva na fartura e nos territórios dados a Edom, Amon, versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. O homem olha para a colheita, para o sucesso financeiro, para a saúde e para as conquistas da vida, mas recusa-se a dobrar o joelho e dizer: obrigado, Senhor. Eles usam a própria inteligência, o fôlego que Deus lhe deu, para criar filosofias que excluem o Criador. A consequência espiritual da ingratidão é a escuridão espiritual. Quem não glorifica a Deus perde a capacidade de enxergar a realidade espiritual. O coração torna-se insensato e a mente passa a produzir raciocínios vazios, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O ser humano bate no peito, exalta a ciência, a sua economia, a estratégia militar, a sua força política. Eles acham que conquistaram seus territórios por mérito próprio. Mas o tribunal dos céus, o homem que enriquece, prospera e governa debaixo do sol, mas ignora o autor da vida, não é sábio ou um vencedor. Ele é definido pela Bíblia como louco. Hoje te pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? É loucura de usufruir do banquete e cuspir no prato do Senhor. Versículo 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus dá inteligência e riqueza ao homem de hoje, e ele atribui o sucesso ao seu signo, à sua sorte, à mãe natureza, à sua força de vontade e aos seus guias espirituais. O homem pega a glória de Deus, que é eterno, imutável, incorruptível, e a transfere para coisas criadas e passageiras. Eles preferem adorar e agradecer à criatura ou ao próprio ego do que ao Criador, que é bendito para sempre. Amém. Graça especial, não podemos cometer o mesmo erro do mundo. Cada pequena vitória em nossa vida, o pão da mesa, o emprego, a saúde, a estabilidade, veio das mãos de Deus. Nunca digamos, foi a nossa capacidade. Digamos sempre, foi a misericórdia do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O fato de Deus permitir que os homens andem temporariamente em seus caminhos e atribuam seus benefícios a falsos deuses não significa que ele aceita isso. O deserto de Israel provou que Deus é zeloso. Um dia a conta da ingratidão chega e toda falsa sabedoria humana cai por terra. No altar da nossa vida, sejamos o adorador que o mundo se recusa a ser. Quando o mundo se cala e adora os seus próprios deuses, dinheiro, status, posses, nós levantamos para declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos deu o território, foi Ele quem expulsou os gigantes, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.